Boa tarde, seja muito bem-vindo mais uma vez ao canal CT Segurança, trazendo conteúdo de qualidade para vocês. Estamos aqui novamente com os nossos amigos do Security Talks by Avante, mas antes da gente começar, vamos às 3 regrinhas de ouro. Se você não é inscrito no nosso canal, aproveita agora e se inscreve e também ative as notificações. Sempre percebendo, você está colocando no modelo todas, não no personalizado, para garantir que você vai receber todo o nosso conteúdo. E também deixe o seu like, pois temos certeza que você vai gostar desse nosso bate-papo de hoje. A gente sempre pede essas gentilezas, porque isso ajuda a impulsionar o algoritmo do YouTube a levar esse conhecimento muito mais longe. Então vai lá, se inscreva, ative as notificações e deixe o seu like. E na tarde de hoje estamos aqui com os nossos amigos da Avantia. Boa tarde, Claudinei, como vai? Boa tarde, Silvano. Boa tarde, pessoal da mesa. Boa tarde aí, os nossos ouvintes, o pessoal que está na live. E eu até gostaria de agradecer aqui o pessoal da Coamo. Estou aqui hoje fazendo direto de um cliente aqui, tá bom? Muito bom, por isso que ele está de máscara, respeitando aí o ambiente de trabalho do cliente deles. Ótimo, excelente. E o nosso querido André Garrido, tudo bem, André? Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Desejo que tenhamos bom proveito com esse bate-papo aqui desse final de tarde, dessa quarta-feira. Obrigado, Silvano. Fantástico. E o nosso convidado especial de hoje, que a gente vai falar a respeito, né, de Risk Assessment, que vai explicar um pouco mais para a gente, é o Dionísio Campos, que é Security Manager Latam da Motorola Mobility, né? É legal colocar esse detalhe porque acrescenta um nível de dificuldade bem acima, né? Então, bem-vindo, Dionísio, como vai você? Muito boa tarde, um prazer aqui estar com vocês, agradeço o convite e estamos aí para compartilhar um pouco do que a gente viveu até hoje, está vivendo no mundo da segurança e também nesse mundo pandêmico que estamos aí, né? Então é um prazer estar aqui com vocês. Show de bola. Antes de fazer a primeira pergunta, eu vou me adiantar aqui, vou dar um oi para o pessoal do chat rapidinho. Vou inverter um pouquinho a ordem que a gente combinou. Então, dá um oi aqui para a Júlia Karenina, que está conosco, minha amiga do Scrum, o grande Maurício Tiatio, não sei se vocês conhecem o Maurício, mas ele, além de tudo, também é o sommelier do segmento. O Reinaldo Can, o Carlos Faria, nosso grande parceiro aqui também, Carlos Faria. O pessoal do marketing, a Karen, o Claudinei Moroso tá lá também, cara. Acho que é tipo um Inception, ele tá lá e tá aqui também com a gente. O Diego da Secur Distribuidora, o nosso grande amigo Everton Lima também. Então é isso aí, conforme vocês forem chegando, pessoal, vão dando alô aí no nosso chat, que depois a gente fala, dá um oi para vocês também. Daniel chegou agora. E para a gente começar, Claudinei, por favor, cara, solta aí a nossa primeira pergunta da tarde. Ô Dionísio, então acho que vai ser bem proveitoso aí hoje o nosso bate-papo. Eu queria que você falasse um pouquinho aí da importância e para que serve, né, o Risk Assessment. Bem, o Risk Assessment ele é a base de qualquer programa de segurança, qualquer plano diretor de segurança que você vai desenvolver na sua empresa. Independente da operação, independente do segmento, você vai utilizar isso em indústria, na parte de serviços e do agronegócio. Tudo isso envolve o Risk Assessment. Então, o Risk Assessment ele é uma importância muito grande, porque ele vai te dar a base. Precisamos saber qual o risco que nós realmente temos dentro da nossa operação e como vamos fazer para mitigar esse risco, ou para eliminar, ou até para terceirizar esse risco. Então, o Risk Assessment ele vai te dar todas essas respostas, sendo que um ponto importante é você ter quantificado e qualificado a perda que pode advir da concretização de um risco. Então, o Risk Assessment ele é a base de todo um programa de segurança, na minha visão. Dionísio, por favor, nos conte um pouco sobre a sua trajetória, sua experiência, né? Os aprendizados. Eu estou há mais de 30 anos na área de segurança, atuando em segurança corporativa. Passei por grandes empresas, nas quais sempre deixei amizades, deixei um legado, porque a gente sempre, em muitas situações, nós iniciamos a parte do zero. Eu sou membro fundador da ABSEG, que é a Associação Brasileira de Profissionais de Segurança.
sou membro também da ASIS, já fui vice-presidente do capítulo São Paulo, vice-presidente do capítulo Rio, tenho vários cursos de especialização na área de segurança no Brasil e no exterior, tenho um curso de liderança para executivos de segurança na Wharton Business School, na Universidade da Pensilvânia, cursos também na Universidade de Berkeley, em negociação avançada, e esses são os mais importantes, mas participo de vários eventos de segurança. E hoje eu estou na Motorola Mobility há aproximadamente 6 meses. Antes disso, eu estava na rede de hotelaria Accor e sou responsável pela América Latina, desde o México até a Patagônia, porque nós temos também uma fábrica na Patagônia, lá bem no sul da Argentina. E estou sempre aí buscando o aprendizado, que a gente sempre está aprendendo, e compartilhar a experiência, a vivência que a gente adquiriu durante todo esse tempo, né? Eu acabei de citar há pouco um grande amigo, Ricardo Coelho, e ele sempre diz uma frase que eu acho muito importante, que é não nos esquecer daqueles que nos precederam. Então, hoje nós estamos num mundo extremamente tecnológico, num mundo com várias maneiras de gestão, modos de gestão, porém, tudo isso teve um início. Então, é importante que a gente não esqueça aqueles que nos precederam. Então, é um prazer, é minha paixão, e já estou e pretendo finalizar, não a carreira, porque não pretendo parar, mas estamos aí na área de segurança, sempre aprendendo e compartilhando. Transbordando, né? Transbordando. Ô Dionísio, pela sua experiência aí até internacional, como que você vê que as empresas hoje no Brasil, elas levam a sério, ou elas têm realmente o risk assessment correto, ou feito de uma forma tradicional, ou feito de uma forma correta? Sim, só uma visualização do que tem fora e o que tem aqui no Brasil, se a gente está atrasado, se a gente está bem adiantado com isso, como que está qual é a sua visão disso? Olha, o Risk Assessment ele é uma ferramenta muito importante. Então, porém, ela não é uma ferramenta tão simples, né? E isso faz com que somente empresas que têm realmente uma segurança estruturada e têm um foco, né, uma cultura de segurança, ela vai utilizar essa ferramenta com efetividade. Para isso também vai depender muito do porte da empresa, né? Se é uma empresa pequena, se é uma empresa média ou se é uma empresa grande, ele se aplica a qualquer porte de empresa, porém vai depender muito da cultura da empresa. Então, hoje, se a gente fizer um comparativo a alguns anos passados, hoje é muito mais frequente, você tem muito mais informação daquilo que está ocorrendo e do que estão fazendo, tanto no exterior como no Brasil. Agora, posso dizer a vocês com toda a tranquilidade que nós não perdemos e não estamos atrás de ninguém. Nós temos excelentes profissionais, cada dia mais se especializando, porque para fazer o Risk Assessment também tem que ter uma formação e procurar essa formação, que é uma das dificuldades que nós temos no Brasil. Nós não temos uma formação consistente, tem algumas formações, mas não temos uma formação acadêmica e científica consistente para profissionais de segurança corporativa. Então, não perdemos para ninguém. Ah, que bom. Era uma curiosidade minha aí, que a gente trata com diversos gerentes de segurança na área de security, e eu sempre faço essa pergunta até para ter uma visibilidade aí também, né? Acho bacana o pessoal que está escutando saber disso, né? Então, eu acho muito bacana. O Dionísio, o Risk Assessment, ele qualifica e mitiga os riscos, né, com relação à exposição desses riscos e as medidas, né, para mitigar esses riscos. E a pergunta que não quer calar é: quais são essas medidas, né, de segurança
que a gente deve, que o gestor, né, o decisor, juntamente com sua equipe, com sua estratégia, devem tomar para mitigar, né? Ou seja, reduzir o impacto, né, quando esse risco se materializa e acontece o dano, né? Essa é uma questão importante, Gary, porque o Risk Assessment ele vai te dar as informações que você vai utilizar para desenvolver as medidas de segurança a serem adotadas para a proteção do seu negócio. Então, você vai ter, dependendo do segmento, dependendo da sua operação, você vai identificar quais são os principais riscos, os principais pontos que você vai tratar e se aprofundar neles, né? Fazer uma avaliação desse risco e, através desta avaliação, dessa análise de risco, é que você vai obter subsídios para poder implementar medidas de segurança. Essas medidas de segurança, muitas vezes, é obrigatório e é necessário investimento. Então, o investimento em segurança, ele não só financeiro, você tem muitas situações de identificação que você identifica um risco, que é um problema de gestão. Não é nenhum problema de você implementar equipamentos, de você acrescentar qualquer mão de obra, e sim um problema de gestão de segurança. Esse é um ponto importante para os profissionais de segurança que nos estão acompanhando, desenvolver essa parte de gestão. Porque como a segurança no Brasil começou numa época mais militarizada, então eu tenho muitos amigos militares no Brasil, no exterior, e admiro muito eles, mas eu sempre converso com eles o seguinte: aquele que vai realmente ter sucesso é o que sai da caserna, é o que vai adquirir conhecimento de gestão, porque são coisas diferentes. Segurança pública e segurança privada têm as suas diferenças. Então, a gestão da segurança é um ponto que tem que ser avaliado dentro de uma análise de risco. Por outro lado, você tem os investimentos. E quando você vai buscar esse investimento, apresentar para o seu board, para a sua diretoria, olha, eu estou necessitando de tantos milhares de reais para implementar esta solução. A grande pergunta é: qual é o benefício que me traz isso? E como segurança, em muitos casos, é considerada uma despesa e ela não traz uma receita, eu acho que a grande sacada que o profissional deve ter, a grande movimentação que ele deve ter, é transformar algo que é intangível em tangível, e você faz isso através de números. Por isso é necessário você ter um risk assessment profundo e que te dê o subsídio de qual é o valor da perda que você terá caso um risco se concretize. Baseado nisso, você vai ter como mostrar para a empresa que é necessário a implementação daquela medida que você está propondo. Então, sempre será por número, apesar de todos os sentimentos que podem ter, de proteger a vida de quem está ali, de proteger o asset que você está analisando, mas você sempre tem que transformar isso num número, mostrando que ele pode não trazer a receita, mas ele pode fazer com que você não diminua a sua receita, que não deixa de ser um valor importante para a empresa. Interessante que está sempre dependendo de um critério e de uma decisão, né? Uma tomada de decisão para se implantar essas medidas, né? Essa é a responsabilidade do profissional de segurança. O profissional de segurança tem que estar devidamente qualificado para convencer e para suportar uma decisão, porque nós não somos decisores, nós somos uma área de suporte que deve fornecer o suporte técnico, qualificado, para que seja tomada uma decisão, porque sempre vai ser uma decisão corporativa. A empresa pode falar: olha, muito bem, eu vi qual é o risco, sei o que a gente pode perder, mas eu não vou investir nesse momento, nós vamos assumir esse risco. Então, é uma decisão corporativa. Porém, existe uma diferença que eu sempre digo entre recomendar e sugerir. Então, quando eu faço uma sugestão, eu posso fazer uma sugestão de que você deve comprar um carro vermelho. Você pode falar: não gosto da cor vermelha, eu quero preto. Tudo bem, eu estou fazendo uma sugestão.
Agora, quando eu recomendo que você compre um carro vermelho e você enquanto decisor, que é o board da companhia, toma a decisão de comprar um carro preto, esta responsabilidade de comprar esse veículo preto é do decisor. Então, a nossa obrigação como profissionais, é fornecer dados consistentes, informações consistentes para uma tomada de decisão. E aí a gente vê, Dionísio, a capacidade que esse gestor de segurança ele precisa ter na competência analítica, né, de identificar uma situação, né, ele analisar e construir um conteúdo e comunicar esse conteúdo para que essa decisão ela se convença de maneira segura e tomar a melhor decisão possível, né? Eu percebo isso. Sim, é uma questão da preparação que a gente sempre fala do profissional de segurança. É, nossos profissionais de segurança no Brasil são verdadeiros guerreiros, né? Porque, apesar de não ter uma quantidade de informação, hoje nós temos muita informação, nós temos muito acesso hoje com internet, com a facilidade de comunicação, então você tem acesso a muito material didático, porque é importante, né? A teoria e a prática é diferente, mas se você não tiver a teoria, a prática não será tão efetiva. Então, os profissionais de segurança têm hoje esta oportunidade. E nós somos guerreiros porque nós não tínhamos isso, como em outros países mais avançados em quesitos de segurança, já detinham esse tipo de conhecimento. Então, mas tem que buscar, tem que ir atrás do conhecimento, a humildade de aprender, né? Ninguém sabe tudo, nós estamos aprendendo todos os dias, compartilhar conhecimento. Eu sempre eu não sou favorável daquele comportamento de falar assim, não, isso daqui eu sei, eu vou guardar para mim e só eu vou utilizar, de jeito algum. Quanto mais você tiver esse pensamento, mais para trás você vai. Então, compartilhar, sempre compartilhei tudo, as experiências, como eu comentei anteriormente, outro dia a gente estava comentando, que muitas vezes o profissional de segurança ele serve, entre aspas, como cobaia, né? Principalmente vocês da área de tecnologia, quando vocês aparecem com uma tecnologia nova, né? Nossa, olha, isso daqui vai arrebentar. Aí você fala assim, bom, o pessoal da área de segurança, o grupo já que me conhece, então a gente fica assim, vamos ver quem é que vai fazer primeiro, né? Se der certo, aí os outros fazem. Se não, então assim, você sempre às vezes acaba sendo empírica algumas coisas. Com todas as soluções que já existem hoje, que existiam no passado, eu comentei que eu não vou começar a falar muito de passado, que isso aí não é muito legal, não, porque acaba entregando, né, Silvano? O Silvano pinta a barba, eu não, eu deixo ela natural. Você tá Mas aí tem falhando a tinta, viu, bicho? Você sabe que no passado você tinha aquele reloginho de marcação de Honda, né? Então o vigilante, como em toda profissão, estou falando do nosso segmento, todo segmento tem aquelas saídas muito criativas, né? Então você tinha na Rua São Caetano, aqui em São Paulo, você tinha a loja que vendia a chavezinha para marcar o relógio. Então o cara ia lá, comprava a chave, ele sentava na guarita e a cada hora ele tinha que fazer a ronda. Ele ia lá e marcava, né? Na época, apareceu uma solução. Essa solução era para o bottom, que hoje utilizam muito, né? O bottom para marcação de ronda. Isso fez com que esse problema fosse, vamos dizer, eliminado. Hoje estão usando o QR Code, mas já existem notícias de que o pessoal tira a foto do QR Code e depois imprime e faz a ronda não presencial. Então, assim, a tecnologia é importante, então o profissional de segurança sempre tem que estar atento às novas tecnologias, aos novos tipos de gestão e acompanhando também o mercado. Você tem que estar inserido no business. Não adianta você querer fazer uma segurança sem ter a consolidação dentro do business, focada para o seu negócio. E isso tem que estar muito em conformidade com o negócio da empresa.
é uma coisa que caminha junto, ela não pode ser separada. Eu acho muito interessante essa leitura, porque a gente está falando de risk assessment, né? E eu outro dia estava acompanhando um bate-papo, o cara falou assim, mas por que a gente tem que passar isso para o gestor, né? O cara respondeu exatamente porque é risk assessment, não é risk decision, não sou eu que decido, eu não sou o dono do negócio. Exatamente. E no risk assessment hoje, você, até voltando um pouco, que a gente acaba desviando às vezes, mas o risk assessment, ele envolve vários departamentos dentro de uma empresa. Então, você tem que ouvir aqueles stakeholders de segurança, né? Quem são os departamentos, porque na vivência diária deles, eles identificam muitos riscos no dia a dia. Então, é importante a participação de todos os departamentos da empresa, seja o departamento jurídico, seja o departamento financeiro, operação, manutenção. Você tem que ouvir a todos esses stakeholders, esses companheiros de trabalho que você tem ali dentro, com informações preciosas, além de fazer a leitura do risco que você está analisando de uma forma muito fria, né? Você não pode ter, nesse momento, nada emocional, quer dizer, aquele risco porque toda vez que você fala de segurança, quando você fala que o cara de segurança chegou ali, você fala, putz, lá vem o cara me cobrar alguma coisa, lá vem, né, já vem alguma medida, vou ter que gastar dinheiro. Então, você tem que ter racionalidade de ter um risk assessment muito bem elaborado e utilizar metodologia. Este é um ponto também que eu considero muito importante, a metodologia que você vai utilizar para calcular esse risco, para dar a quantificação desse risco de uma maneira científica, né? Hoje você utiliza, há muitos anos a gente utiliza e continua em utilização o método Mosler, que é um método antigo, não é um método novo, porém é um método que utiliza princípios matemáticos para fazer o cálculo desse risco, né? Baseado em vários princípios e atualmente você tem até softwares que já fazem esse tipo de dar esse resultado, né? E a cada dia você vai vendo o mercado buscando atualizações de software, a evolução para que se tenha um resultado quantitativo e qualitativo daquele risk assessment que você está fazendo. Então, é importante ter todas essas ferramentas à sua disposição para poder fazer um risk assessment legal, consistente e com credibilidade. Dionísio, é importante, foi o que você falou, né? A gente está na área de tecnologia para segurança e você tem que fazer essa identificação, porque a gente fala muito isso, né? Senão você vai vender um canhão para matar uma formiga, né? Você tem que realmente identificar qual é a necessidade real do cliente. Você vai colocar um puta de um sistema e o valor agregado que ele tem ali, né? Não, acho que não precisa de tudo isso. E às vezes você deixa escapar alguma coisa na concepção do projeto e você acaba perdendo por conta disso, né? Você não fez essa análise anterior, né? E até falando aqui um pouco, eu ia fazer uma pergunta que você acabou já até respondendo, mas aí eu vou te provocar de novo, tá? Eu queria saber se você falou aí sobre Mosler, né? Mas eu queria saber se tem você utiliza mais alguma ferramenta ou alguma outra metodologia para você identificar as ameaças, para você qualificar e quantificar esses riscos, né? A gente sabe que tem aí, como que você inicia isso, né? Você utiliza perguntas, questionários aí, conversa com as pessoas, como você falou, dos stakeholders. Você fala um pouquinho mais sobre isso, que eu acho interessante aí para os gestores de segurança, para eles poderem aplicar isso nas suas empresas. É muito importante, quando você for fazer o risk assessment, você desenvolver, primeiro você estabelecer quais são os objetivos desse risk assessment. O que eu quero obter com esse risk assessment. Então, você vai ter várias indicações, por exemplo, identificar
qual é o nível de gestão de segurança que você está, qual é o tipo de o risco que você está exposto, qual a perda esperada, qual o impacto financeiro que pode ter aqueles riscos dentro do negócio. Qual é, também, nessa avaliação que você vai fazer, você também tem que considerar quais são os investimentos que podem ser realizados e quais são os savings que você pode fazer. Como você disse, às vezes você tem tanta tecnologia e você tem tanto recurso que ele pode não estar sendo utilizado da melhor maneira e de uma maneira otimizada. Então, com esse tipo de trabalho, você vai conseguir identificar esses pontos que você falou, que é muito importante você não utilizar um canhão para matar uma mosca. É a mesma coisa daquele que compra uma Ferrari, né? Ele consegue andar ali por algumas partes dos jardins, tudo, mas se ele já for... Eu não vou começar a falar bairros aqui, porque não, alguém vai ficar de um bairro, vai ficar... Eu vou falar da minha cidade, Cotia. Se ele vier para o lado de cá e começar a passar em umas ruas aí, ele não vai conseguir, vai ficar enroscado. Agora, com Fusca, né? Quem lembra do Fusca aí, vai te levar em diversos locais. Então, de repente, o investimento que você está fazendo, a ferramenta que você está utilizando, ela pode estar superdimensionada para aquela necessidade. Então, vocês, enquanto provedores, provedores tanto de serviços como de tecnologia, sempre tem que estar esse olhar atento junto aos gestores de segurança para ver se aquilo que está sendo indicado, ele realmente necessita. E um ponto, hoje você tem tecnologia, muita tecnologia, mas a outra questão é você qualificar quem é que vai utilizar a tecnologia. Então, esse é um ponto importante também. Isso tem que andar de mãos dadas, né, de uma ponta até a outra, né? Porque senão você pode ter uma tecnologia muito boa com alguém que não sabe empregar ela da forma adequada, ou o contrário, né? Você tem uma pessoa com uma capacidade, uma equipe muito capaz de aplicar, mas eventualmente o que foi escolhido não vai chegar no score desejado, né, em termos de resultado. Realmente, eu fiz até uma comparação outro dia, conversando com os amigos aí, que é a mesma coisa que você dá ter um carro automático e um carro mecânico, né? Então, você vai dar um carro mecânico para uma pessoa que está acostumada a utilizar um carro automático, ela vai ter dificuldade inicial até que ela consiga não engasgar a marcha pisando na embreagem ali indo para frente. Por outro lado, você tem aquele que só tem qualificação para um carro mecânico e ele vai utilizar um carro automático, pode provocar até um acidente, como a gente vê aí, tantos registros de acidentes com carros automáticos, muitas vezes porque, ao invés de pisar no freio, pisou no acelerador, enfim, não está qualificado. Então, não adianta nada você ter, como você já citou, Silvana, você ter uma tecnologia extremamente avançada, se aquela pessoa que vai manusear aquela tecnologia não estiver treinada, capacitada para a utilização da mesma. Você vê muito a questão de hoje, estão utilizando drones, né? Em muitas situações, o drone é uma boa ferramenta, mas se você não tiver uma pessoa capacitada para fazer a operação desse equipamento, você pode não só perder o equipamento, causar acidente e não usá-lo também com efetividade. Então, o treinamento é muito importante dentro de todo o processo de segurança. E aí eu volto, o Risk Assessment ele também vai identificar isso. Ele vai identificar se está faltando um treinamento, se tem alguma coisa que tem que ser revista, né? Então, realmente, são coisas que caminham de mãos dadas. Tanto os recursos humanos como os recursos tecnológicos, eles têm que estar em consonância, numa boa sintonia. Para isso, é necessário treinamento. Só aproveitando já para dar um oi para o pessoal que chegou aqui na sequência do nosso bate-papo. Quem chegou aqui eu não dei meu boa tarde ainda, boa tarde do nosso bate-papo aqui, é o Eudad Landsman, o grande professor Tani Silva, o Gabriel Garrido, nosso parceiro do Espírito Santo, o Leonardo Simonetti, o pessoal da HP Consultores, o Carlos Trindade, a Ana Moraes, o Luiz Cláudio, o Flávio Thiago, o Carlos Trindade, o Hiro Kuramoki e o Bruno Carvalho.
O Carlos Trindade faz uma pergunta que eu vou direcionar aí para o nosso amigo Dionísio, que é o seguinte: quais os cursos de Risk Assessment que você recomenda para quem quer iniciar e se aprofundar nesse conhecimento? Olha, essa é uma boa pergunta com uma difícil resposta. É, eu posso dizer a vocês que... desculpa, quem foi que Foi o perguntou? Carlos Trindade. Carlos Trindade. Carlos, a minha visão na área de formação, você tem hoje diversos cursos, mais cursos de consultorias que fornecem cursos para o aperfeiçoamento, o conhecimento de risk assessment. Mas você vai ter que ser um pouco autodidata. Você vai ter que estudar, buscar, você vai ter que buscar conhecimento você tem diversos sites, você tem associações, você tem a ASIS, por exemplo. A ASIS é uma associação internacional, é a maior associação de profissionais de segurança, onde ela tem capítulos dedicados a assuntos diferentes e tem, por exemplo, a parte de risk assessment. Então, essas são algumas recomendações boas e também buscar dentro daqueles profissionais que já estão há bastante tempo e compartilham o seu conhecimento através de cursos de qualificação de análise de risco. Então, eu não vou citar aqui todos os nomes, depois eu posso falar com você, deixem o meu e-mail, deixem o meu telefone de contato, porque se eu falar de um e falar de outro, esquecer um, eu vou apanhar. Então, eu prefiro depois te dar essa informação daqueles que eu conheço, né? E fica mais fácil, mas eu estou à disposição também para a gente compartilhar isso. Legal. Claudinei, só para antes que você faça a sua pergunta, o Flávio Thiago Rocha está perguntando se está com frio aí, pediu para você mandar um abraço para a galera de Campo Mourão que está aí te acompanhando. Um abraço para vocês aqui. Tá todo mundo aqui me olhando aqui, ó. Abraço pessoal da Coama aqui, que me disponibilizou aqui um espaço para mim. Valeu, pessoal. Quem que vai fazer? Sou eu. Manda Dionísio, bala. Pode. quando a tecnologia encontra na corporação um ambiente favorável para que nós possamos contribuir, né, tecnologicamente com as soluções, juntamente com fabricantes, né, de equipamentos de software, de processos, de profissionais capacitados, né? Nessa organização, nessa corporação, existe uma decisão, efetivamente, de se implantar uma cultura, né, do risk assessment e para proteger os ativos ou aquilo que se queira, né, é muito bom, né? É muito bom e é muito importante. Mas aí a gente volta sempre para o profissional de segurança e a pergunta é até onde esse profissional de segurança, né, dentro desse contexto, né, que eu falei, ele deve ir, até onde ele deve ir e o que ele precisa ter de capacitação para não ultrapassar nem deixar de fazer o papel dele. Olha, o papel do profissional de segurança, por isso que eu digo que ele tem que buscar se qualificar, buscar se aperfeiçoar, se aprimorar nos seus conhecimentos, é porque o papel do profissional de segurança e o limite dele, ele vai até o momento onde ele consegue estabelecer, indicando para a empresa quais são os riscos que ela tem, quais são as medidas protetivas que ela deve utilizar, o porquê disso, e aí eu volto naquela questão, tem que mostrar número, você tem que mostrar o porquê. É claro que você vai utilizar, dentro do Risk Assessment, você vai utilizar várias fontes de informações, inclusive de informações públicas. De repente, você tem uma empresa que está localizada numa área vulnerável, com muita ameaça ao seu redor, e você pode ter uma empresa também um agronegócio que também está vulnerável, mas não tão exposto a uma violência, a um ataque que seja comparado a uma situação onde você, por exemplo, você tem no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro é uma cidade muito complicada. Meu abraço para os amigos aí do Rio de Janeiro, já tive muito aí, trabalhei muito com o pessoal do Rio e no Rio de Janeiro.
Então, você tem uma situação onde você tem a proximidade, às vezes, de uma indústria com uma comunidade, uma periferia que não é nenhuma observação social, mas sim nós sabemos que os marginais se aproveitam desta localização, desse meio para se esconderem e acabam se tornando um risco para alguma empresa. Então, você vai ter que demonstrar qual é realmente o risco que você está ocorrendo, o que você necessita para proteger esse risco e recomendar, mostrando, quantificar e qualificar esse risco. Porque esse é o papel do profissional de segurança. Nós temos que indicar isso e recomendar. Para isto, temos que estar com essa base toda que a gente está falando e mostrar para a empresa a necessidade. O convencimento ele vem através do trabalho realizado. Ninguém vai convencer um diretor, uma empresa a investir no blá blá blá. Isso daí não vai ter resultado positivo de maneira alguma. Você tem que ser de uma maneira mostrar qual é a real necessidade, mas através de números, através de dados. Você vai buscar, como eu estava dizendo, em fontes externas, como a parte de segurança pública, quais são as informações, qual o índice de criminalidade naquela região, qual o tipo de frequência de ataques que estão ocorrendo ali. Então, é baseado nisso que você vai desenvolver medidas e aí também entrar com a questão tecnológica. Hoje você tem vídeos analíticos, você tem diversos tipos de recursos que nos possibilitam fazer uma proteção preventiva maior. E o que não pode se pensar, às vezes eu vejo muito pessoal fazendo a parte mais física, né? Não pode se tirar do seu radar que segurança privada é preventiva, ela não é reativa. Então, é claro que você tem o pessoal que faz a parte de escolta, o pessoal que faz a parte de segurança pessoal, em diversas situações, dependendo de toda a análise que você fizer, o armamento é necessário como uma ferramenta. Porém, a gente tem que ter sempre em mente que nós somos uma segurança preventiva e não reativa. Então, não sei se responde a tua pergunta. Passando aqui rapidinho, o Luiz Cláudio falou que já trabalhou com você, está deixando um grande abraço aí. Grande Luiz Cláudio. Sim, Ele trabalhou comigo. Show de bola. E a Ana Maria ela faz uma colocação muito importante aqui. O Carlos Faria também trabalha em cima, desenvolve em cima disso, é muito bacana. Ela está falando o seguinte: sou professora universitária e consultora na área de gestão. Os alunos saem da faculdade sem nunca ter ouvido falar de segurança e de risco. Os pequenos empresários pouco sabem o que é. O que recomenda? Esta é um ponto muito interessante, porque realmente nas universidades, nos cursos que você tem espalhados pelo Brasil, você não fala em segurança com uma profundidade. Às vezes, em algum ponto, por exemplo, na área de medicina, você tem algumas medidas protetivas, medidas de segurança de uma forma muito en passant, de uma forma muito sem a devida aprofundamento. Isso daí é uma questão que todos os profissionais, inclusive os professores, o movimento acadêmico deve sempre buscar agregar a esses cursos, a essas graduações, a questão da segurança, da gestão do risco. Então, se você abordar como gestão do risco, ele fica diferente de segurança, porque segurança é um todo. A gestão do risco, ela faz parte de todo profissional. E o microempresário, o pequeno empresário, o caminho que ele tem para buscar é buscar apoio nessas associações existentes. Por exemplo, a ABSEG, que tem vários profissionais, muitos profissionais competentes. Eu tenho muito orgulho de ter participado como fundador dessa associação, que hoje é uma associação com bastante influência dentro do nosso mercado. Então, é buscar sempre trazer para essa grade a questão de segurança. E isso não é somente nos cursos de graduação, né?
é também nos cursos que você pode fazer a nível médio, quer dizer, você pode ter abordar assuntos de segurança doméstica, você tem a questão de proteção de crianças, tem inclusive materiais, livros voltados a isso, que já foram editados. Então, você buscar agregar dentro daquela grade que você tem a inserção da segurança. É um trabalho difícil, é um trabalho árduo, mas ele não pode parar. Eu sou professor do curso de pós-graduação da FIA, de gestão de risco, fraudes e compliance. Isso já é dentro de um avanço de você ter um MBA, uma pós-graduação em segurança, dentro de uma entidade com um reconhecimento nacional e internacional. Já é uma evolução de trazer para dentro do mundo acadêmico a parte de segurança, o assunto de segurança. Também eu estava no mute aqui. O Dionísio, na semana passada foi falado aqui no Security Talks, inclusive queria mandar um abraço aí para o Breno, eu estava num cliente, não pude participar, aí eu chamei o meu step, que é o Maurício Tchatcho, né? Que tá aí. Ele ouvindo, fica ali para dar cobertura para a galera, assim mesmo. Isso, se tiver. Ele é o reserva de luxo, né? Então, sabe quando você coloca o 10 no banco, aí você tem que usar ele? É o Maurício. Mas foi falado sobre continuidade de negócio, né? Sim. Então, isso é identificado também no Assessment Risk, ele abrange também isso, como fazer essa correlação? Olha, como eu disse, a base de qualquer programa ou de um plano diretor de segurança, ela o Risk Assessment é a base de tudo isso. Ou seja, conheço o meu risco, sei da sua capacidade, quer dizer, de como ele pode afetar o meu negócio, seja um risco de nível elevado, médio ou baixo. Se ocorrer esse risco, se ele se concretizar, você vai ter uma crise. Existe uma diferença entre a gestão de crise e a continuidade de negócio, o Business Continuity Plan, que é uma matéria dentro de todo o nosso contexto de segurança. Então, você tem que identificar o risco, você sabe o risco. Então, o Risk Assessment ele tem uma ligação direta, porque ele é a base para você identificar. Você tem que ter um plano de gerenciamento de crise, quer dizer, como que você vai tratar aquele evento repentino de uma forma involuntária ou voluntária venha ocorrer. E qual é a continuidade do negócio? Como que eu vou continuar trabalhando amanhã, a empresa funcionando, se eu não tiver um plano de continuidade de negócio? E qual é o tipo? Porque você vai, um exemplo que eu cito às vezes, nós tivemos aí um fato marcante, que foi em 2001, a queda das Torres Gêmeas, no ataque que sofreu em Nova York. Muitas empresas ali desapareceram, né? Porque ninguém ia pensar, em algum momento, ou colocar no seu plano que aquele prédio poderia ser destruído. Mas ele poderia ter considerado que o prédio poderia ficar de uma maneira inabitável por um incêndio ou por outro tipo de desastre até natural que possa ocorrer. Agora, a Merrill Lynch, que é uma das empresas que estavam ali, ela continuou funcionando alguns dias depois, porque ela tinha um plano de continuidade de negócio. É claro que o plano, essa continuidade de negócio, o recurso que você vai ter, ele vai ter que ser muito balanceado, vai ter que ser muito bem analisado, porque não dá para você fazer uma cópia da empresa em outro local. Mas tem muitas medidas que você pode adotar para fazer a continuidade do negócio. Para isso, a gente volta lá. O Risk Assessment. Qual foi o que você forneceu de informação para dizer este é um risco que nós devemos tratar. E quando você for fazer o plano de continuidade do negócio, você vai ter sempre o link com o que você identificou na gestão de risco. As estatísticas dos Torres Gêmeas é que 50% das empresas que estavam ali acabaram naquele dia. Sim, desapareceram. Cara, 50% é muita coisa. É muito. E uma dessas empresas, e é meio tragicômico isso, uma dessas empresas, os backups dela, a redundância, era na outra torre.
É, Né? isso. Eu já vi situações, não vou citar os locais, né, obviamente, mas eu vi a situação da redundância, que é que nem aquela história do. Eu vou falar, deixa eu ver, do marciano, que vai mandar uma carta para a mãe, né, e ele fala assim: Mamãe, estou mandando uma carta, mas por segurança estou mandando uma dentro da outra, e se uma não chegar, a outra chega. Né? Então, você tem a redundância ali dentro de um espaço, de uma distância que nunca foi pensado. Agora, se você imaginar que as duas torres estavam na mesma localização, que uma poderia pegar fogo, poderia se incendiar, eu acho que aí é um erro de avaliação, porque você pode atingir a outra. Então, você colocar a redundância tão próximo assim é o risco que eles correram e acabaram perdendo. Né? Então, ali, infelizmente, foi um evento que marcou muito, mudou a trajetória de muita coisa na área de segurança. Temos que aprender, por isso que eu falo, eu repito aí, o parafraso o meu amigo Ricardo Coelho, não vamos esquecer daquele que nos precederam. Então, vamos aprender também com aquilo que não deu certo e ceifou tantas vidas naquele momento. Dionísio, de uma forma assim bem didática, até para aguçar a vontade da gente se aprofundar, né, nesse conhecimento, principalmente nós que estamos atuando, né, apesar de alguns já terem feito pós, que foi o meu caso, né, a gente está lidando diariamente com essa questão do risco, né, e a gente atua justamente, né, a gente cria soluções para que e supera os desafios para que as pessoas sejam cuidadas, né? Isso é o propósito pelo que faz a Avantia se mover dia a dia e com intensidade. A gente sabe que o Risk Assessment tem os fatores de risco, né? E esses fatores eles são diversos. Fale um pouco para a gente sobre esses fatores. Os fatores de risco que a gente vai identificar, ele é muito particular, Garrido, quando você fala por uma operação. Então, hoje eu atuo na área de tecnologia, né, na área de eletrônica e tecnologia. A Motorola ela é um fabricante de celulares e tablets, porque é uma Lenovo Company, né, ela também é uma companhia da Lenovo, e ela tem aí inserção no mercado muito avançado na parte de tecnologia. Então, os fatores de risco que eu vou ter dentro desse negócio, eles serão diferentes daqueles riscos ou fatores que você vai considerar no agronegócio, por exemplo. Né? Tem um grande amigo, o Zumelli, que muita gente que está assistindo a live com certeza conhece, o Carlos Zumelli, que trabalhou bastante tempo na área do agronegócio, hoje ele tem uma consultoria voltada ao agronegócio. Então, os fatores são totalmente diferentes. Então, os fatores de risco que você vai estabelecer vai ter que ser focado diretamente ao seu negócio. Né? Quando você tem, por exemplo, na área de hotelaria, ela é totalmente diferente da área de tecnologia. Cada um guarda dentro do seu negócio os riscos e os fatores que você vai ter que analisar, são fatores que você vai ter que analisar dentro do processo de risk assessment. Ô, Dionísio, depois do risk assessment, ele está todo descrito, ou você fez todas essas análises. Quais são os próximos passos, né? Estou te provocando aqui que você citou uma coisa sobre treinamento, né? Sobre você treinar o pessoal. E aí, depois que você tem todo esse material do risk assessment pronto, qual a importância, né, que se dá ao treinamento disso depois? Quando você finaliza o risk assessment, você vai ter um material robusto na sua mão para poder apresentar as diversas recomendações de segurança como profissional para a empresa. Então, o resultado de todo esse trabalho, ele vai ser a base para que você fale, olha, eu preciso de um plano
diretor para que você faça, para que a gente implemente essas medidas de segurança. Então, o próximo passo é apresentar, se você já não tiver, ou aprimorar aquele plano que você já tem. E a questão do treinamento, ela é extremamente importante, porque é um ponto que nós temos, vamos dizer, uma certa deficiência em nosso país. O treinamento, a simulação, então, o treinamento simulado, não somente aquele teórico, mas sim a vivência de uma gestão de crise. Eu tive uma experiência muito interessante, que eu fui o coordenador de crise para os hotéis da América do Sul na quando eu trabalhei na Accor. Eu fazia treinamento de gestão de crise em todos os hotéis, porque, por incrível que pareça, eu sempre fui, antes, um usuário, um cliente do hotel. E a gente, quando está num hotel, a gente não tem a ideia de toda a estrutura que está por trás, né? O backstage que você tem ali e quantos riscos eles têm que ser manuseados. Então, o treinamento é muito importante. E o treinamento de simulado. Eu participei na Colômbia, existe um dia específico que o governo estabelece que tem que haver uma evacuação de todos os prédios, né? Um treinamento a nível nacional. Bogotá para nesse dia e todos os prédios comerciais são obrigatórios a ter esse treinamento e participar desse treinamento. Então, com toda essa base que você tem, da análise, do risk assessment que você fez, você tendo um plano diretor, você tendo um programa de segurança, procedimentos, normas, que tudo isso, falando assim, é muito simples, mas a implementação disso não é tão fácil, porque você vai ter que lidar com o convencimento. E o treinamento é um ponto extremamente importante para você treinar não somente a sua equipe e o seu corpo de segurança, mas também os próprios colaboradores, funcionários que você tenha a proteger. Muito bom. Bom, a gente está terminando aqui já o nosso bate-papo praticamente, mas antes de terminar, eu vou colocar aqui uma última pergunta que a Fátima colocou no nosso chat, né, para você, Dionísio. O que você acha do método Carver? Olha, você tem o método Carver, você tem o método Define, você tem o método Mosler. Eu acho que todos os métodos eles têm as suas qualidades, né? As suas devidas respostas mais abrangentes ou não. Vai depender muito de qual tipo de negócio que você está analisando, qual o setor que você está analisando. No final, a gente acaba tendo uma resposta muito semelhante em todos esses métodos, porque eles seguem uma lógica matemática e ele é um método que é utilizado por empresas de seguros. Todos esses métodos são também utilizados por empresas de seguros, porque como ele vai quantificar quanto vai pagar, né? Aquele dinheirinho chorado que você vai lá e paga todo ano do carro, né? Ele tem que ter um motivo para chegar àquele valor. Então, o método Carver, Define ou Mosler, cada um entrega dentro da sua metodologia informações que são importantes e elas podem ser utilizadas no Risk Assessment com efetividade. O que talvez vá ter, né, é que você vai ter eventualmente algum método que tenha uma aderência maior a algum tipo de Exatamente. segmento. Então, uma vez eu li que a questão do Carver, ele é mais adaptável para, por exemplo, quando você vai fazer um estudo de manifestações, questões que tenham um macrocosmo maior ali, né? Por isso que é importante você, dentro do seu negócio, você buscar qual que é a metodologia que mais lhe atende, né? Então, você tem outros métodos que são utilizados no exterior também para cálculo de outros tipos de risco. Você tem riscos diversos, então você tem metodologias diversas, porém, não dá para a gente definir exatamente, como você disse, Silvano, você tem que estar uma coisa voltada para o seu negócio. Então, escolher qual a metodologia que mais vai te atender dentro do seu negócio, do objetivo que você está fazendo.
Fantástico. Bom, como a gente está aí a 5 minutos do final do nosso bate-papo, eu vou pedir então, né, para a gente fazer as nossas considerações finais, aí para poder finalizar aqui. É uma conversa que, se deixar, a gente vai ficar até amanhã, provavelmente, porque Risk Assessment é um assunto muito interessante e muito abrangente ao mesmo tempo, né? É até inglório, às vezes, tentar falar disso de uma forma tão rápida, mas o Dionísio conseguiu responder de uma forma muito bem colocada aí as questões que a gente foi elaborando ao longo do caminho. Então, eu vou pedir para a gente fazer para todo mundo aí dar suas palavras finais aí de encerramento, começando pelo André, depois o Claudinei e, por último, o nosso convidado especial, o Dionísio. Obrigado ao Dionísio, né, pela tranquilidade, simplicidade, segurança, domínio, né, e fluidez, né, no transbordo desse conteúdo. Foi muito bom, para mim foi fantástico. Né, ao Silvano, né, pela facilidade e simpatia da facilitação que faz, né, entre as pessoas. Né, meu amigo Claudinei, pela tranquilidade de sempre. Obrigado aí, Claudinei. E a Karen, né, pela junção desse evento. Para mim foi muito bom e legal, né, estar aqui com vocês. Eu também gostaria de agradecer aí ao Dionísio. Sempre o papo que eu tenho com ele é uma aula, né? Então, é uma aula. É muito bom debater alguns assuntos aí com ele, assuntos diversos, né? Não só de segurança. A você aí, o Garrido, prazer em revê-lo de novo, Silvano, e não posso deixar de agradecer a hospitalidade aqui do pessoal da Coamo. Pessoal aqui muito bacana, já cedeu um espaço, se preocupou muito. Eu falei para eles que eu tinha esse compromisso. E todos aqueles também aí que deixaram um tempinho para assistir a gente e aprender muito aí com o nosso professor Dionísio. Eu gostaria de agradecer. Primeiramente, eu gostaria de agradecer aqueles que tiveram a dedicação do seu tempo em nos assistir, né, nesse bate-papo mais informal sobre segurança. É um assunto que eu tenho paixão, então, como o Silvano falou, se a gente for falar de segurança, que eu fico falando 3 dias, a gente não esgota isso. Então, gostaria de agradecer a todos que estão presentes, estou à disposição para os contatos que forem necessários e a gente trocar informação, trocar conhecimento, experiência. Agradecer muito ao Claudinei, o André, ao Silvano, muito obrigado pela hospitalidade de vocês, para encontrá-los de novo, né, que a gente se vê de tempos em tempos, e nesse momento de pandemia, a gente só está nesse mundo mais virtual, faz falta esse contato da gente. E agradecer muito a Avantia, que tem essa iniciativa, né, de manter um canal de comunicação, que é aquele ponto que eu falei há tempos atrás. A gente tinha um jornalzinho de segurança, era uma coisa muito, muito leve. Você tinha algumas revistas de segurança que sempre foram pioneiras, e hoje você tem esses canais de comunicação, o qual vocês utilizam tão bem e contribuem para a difusão do conhecimento, da informação de segurança. Então, muito obrigado pelo convite, eu agradeço a todos. A gente que agradece, mas antes da gente desconectar aqui, vamos deixando aí, ó, pessoal, 2 informações rápidas para vocês. Primeira coisa, no seu canto inferior direito tem um QR Code. Esse QR Code você depois vai lá, mira, você pode ver aqui nesse mesmo link depois, se você precisar, mas você coloca ali a câmera do seu celular, ele vai te levar para uma experiência, uma POC, em alguns dos analíticos de vídeo da Avantia, de graça. Então aproveita. O Maurício ficou louco, ele está liberando POC de graça agora, hein? Então você vai lá, lê esse QR Code, você vai poder fazer o teste de algumas das tecnologias que a Avantia desenvolveu aí na comodidade do seu escritório, do seu home office, onde você estiver. E na próxima semana, a gente vai estar aqui com o Leandro Fontes, que ele é Security and Fire Brigade Manager, né, da Mercedes-Benz do Brasil. Olha que legal. O tema vai ser o treinamento e a tecnologia da proteção de sites industriais. Muito legal, imperdível. Então, a gente se vê aqui na próxima semana. Muito obrigado, André. Muito obrigado, Claudinei. Muito obrigado a Karen, que é a grande orquestradora aí, né, que faz tudo isso aqui acontecer. Muito obrigado, Avantia, pela confiança. E muito obrigado, Dionísio, pela tua presença aqui com a gente hoje. Foi mais uma vez, uma aula. Ok, isso. Muito obrigado, um abraço a todos. E quando for utilizar o QR Code, Motorola. É um bom, excelente celular. Tem que vender jabá. Muito boa. Excelente, excelente. Tá bem? Forte abraço a todos vocês.
Galera, muito Valeu, obrigado e até daqui a pouco. Valeu, tchau, tchau. Tchau. Valeu, gente. Até mais.